Olá a todos, espero que estejam bem e estamos mais uma vez nos encontrando aqui virtualmente e desta vez o que nos traz aqui é parte desse, primeiro, da oportunidade, claro, que eu agradeço sempre ao Centro Espírita Deolindo Alves, de estarmos aqui podendo trocar ideias, trazer um pouco das lições do Mestre Jesus, das lições e dos ensinamentos e do conhecimento da doutrina espírita, e, enfim, também trocar experiências. E dentro desta oportunidade, eu gostaria de mencionar por este mês, principalmente porque ouvi uma palestra espírita muito interessante e algumas informações que o palestrante colocou me chamaram a atenção. Primeiro, porque estamos no mês de setembro ainda, mesmo aqueles que estão assistindo este vídeo posteriormente, não há problema nenhum, porque o assunto é, vamos dizer assim, recorrente e, a nosso ver, ainda terá muito, vamos dizer assim, muito horizonte para ser visto, revisto e discutido. Enfim, sabemos que setembro foi designado por muitas entidades como foi denominado um setembro amarelo, para chamar a atenção das pessoas num tema bastante delicado, que é o suicídio. E nessa palestra sobre a qual comentei, eu ouvi a informação de que a cada 20 segundos uma pessoa comete suicídio. Já havia também escutado por um outro canal de ensino também ligado ao espiritismo, não necessariamente só ao espiritismo, aliás, essa pessoa é médica em relação e também comenta sobre o aumento do número dos suicídios infantis. Então nós estamos diante de fenômenos até um tempo atrás inesperados, como por exemplo os idosos, as crianças. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco, não pelo lado sombrio, enfim, até por conta de que há no livro, para quem quiser saber um pouquinho mais, eu até peguei aqui exatamente para ter o nome e a autora correta, que é a Ivone Pereira, em que ela faz a psicografia do espírito Camilo Cândido Botelho, que é o livro Memórias de um Suicida, e este livro relata, né, aliás, vários espíritos relatam suas experiências no mundo espiritual, né, no seu na sua partida, depois da sua partida, de terem abreviado, na verdade, a sua partida, e todas as sensações e principalmente o arrependimento que acomete esses nossos irmãos quando tomam esta decisão, na maioria das vezes, desesperada. Então, o que ocorre? Esse tema, a princípio, o que ocorre no nosso mundo atual para que tantas pessoas pensem ou por algum momento na sua vida se imagine da seguinte forma: mas por que eu estou aqui? Por que continuar? Será que eu sirvo para mais alguma coisa? Então, quando começamos a ter esse tipo de questionamento a respeito do nosso propósito,
Primeiro, está faltando propósito. Quando analisamos o olhar de uma criança, essa criança certamente está se sentindo muito só, porque ela ainda não tem a maturidade para pensar em propósitos de vida, mas o sentimento de solidão ou de abandono ou de estar simplesmente sendo descartada, isso vale para o ser desde que ele está na barriga de sua mãe. Esse sentimento já está lá. Não a percepção em relação à vida, mas ao sentimento, sim. Então nós temos situações bastante distintas. Mas a questão é, o ser sempre busca um propósito. Eu preciso ser útil, eu preciso significar na vida de alguém ou de uma organização social, de uma família, de uma empresa. Agora, temos que ter cuidado, porque muitos desses cenários são passageiros. Eu mencionei, por exemplo, uma empresa, isso é passageiro. Nós podemos até pensar em algumas escolhas sociais, também pode ser passageiro. Então, essa dinâmica da vida, ela nos faz repensar e repensar a todo momento o significado das nossas ações, daquilo que somos e o que temos buscado para nos preencher. Alguns dos relatos desse livro, qual eu mencionei, Memórias de um Suicida, o que mais pesa é justamente a sensação que fica, e não é só a sensação, é de fato a questão do tempo perdido, da encarnação desperdiçada, do foco errado naquilo que é passageiro, naquilo que não podemos carregar para o alto, para a espiritualidade na vida futura, aquilo que é supérfluo, fútil, muitas vezes desnecessário, além de caprichos advindos do nosso próprio orgulho, dos nossos quereres, né? Nós queremos muita coisa, não estamos dizendo que há algo errado nisso, mas qual é o peso na balança desse querer? O quanto nos faz bem ou mal, ou aqueles que estão próximos de nós, ou mesmo o que é ensinado a filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, em termos de valores da vida, de valores morais, e todas essas questões que preenchem o ser, porque nós estamos aqui não de férias, estamos de passagem, mas nós temos uma bagagem, já trazemos e carregaremos outras. Então, que elas sejam positivas. Então, essa questão do nosso propósito, ela é muito importante. Ela faz toda a diferença no ser. Para um jovem, vamos dizer assim, é o pontapé inicial da vida. Afinal de contas, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, qual é a minha aptidão, aí entra também um pouco de missão, no que é que eu sou bom. Todos temos uma qualidade intrínseca em nós, todos nós. É preciso despertar. E aí entra um outro risco, que é o mundo virtual, que nos transforma em seres manipuláveis, por um lado, e por outro, descartáveis. Nós não somos descartáveis. Nós somos cada um, centelha divina, extremamente importantes, e fazemos a diferença
nesse espaço que ocupamos, tanto como corpo, como espírito. Por quê? Porque Deus não nos criou simplesmente por capricho. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, temos inteligência, deu-nos o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, e para isso a inteligência. Mas e aqueles que não dispõem de inteligência ou têm dificuldades? Eles já a tiveram, estão numa outra condição, dependentes de outros irmãos, mas todos no mesmo caminho. E aí ambos aprendem. Então vamos voltar ao propósito. Quando nós perdemos o propósito, começa a recair sobre nós algo como uma tristeza, um mal querer do nosso caminho, desalento. E aí que temos que ter cuidado. Por quê? Porque temos uma outra questão, que é a força do pensamento. Então, a partir do momento que nós nos deixamos levar pelo pensamento e a tristeza, um pensamento negativo e a tristeza, nós começamos a baixar nossas vibrações, gerar afinidades com irmãozinhos que estão na mesma frequência, e aí essas questões se somam e se ampliam e vão num gradiente. Isso vale para qualquer um de nós, para aqueles que estão próximos de nós. Por isso a importância de observarmos, nos observarmos e observarmos aqueles que estão à nossa volta. Não no sentido de controle, mas muitas vezes alguém em silêncio, solitário, fechado, pode estar precisando de uma palavra ou mais, de um ouvido, de uma pergunta: você está bem? Precisa de algo? Enfim, para entendermos um pouco disso, eu tenho aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, que adivinha, é o subtítulo Desgosto da Vida, o suicídio. Ele pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio. Para aquele que exerce suas atividades com objetivo útil e de acordo com sua aptidão natural, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa mais rapidamente. Suporta as contingências da vida com mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E aí nós vemos, claro que não estamos mencionando aqui pessoas que têm questões, por exemplo, de depressão, que já estamos entrando em questões de saúde, que precisam de tratamento, precisam de medicação, precisam de psicoterapia. Muitos de nós precisamos, muitos. Não há por que ter preconceito, muito pelo contrário. A medicina, a ciência está aí, evoluiu e tem suporte para nos ajudar nesse aspecto. De questões ligadas à nossa fisiologia, a traumas, enfim. É uma sequência de processos que podem acontecer na nossa vida. E na 944, continuando, o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Quer dizer, ele tem direito de tirar a própria vida? Não, é a resposta. Apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então, independentemente da origem, nós sabemos que a vida é sagrada. Ninguém nasce para se dispor da vida dessa forma. Ninguém nasce para abreviar. Há uma história, há
algo pré-acordado, nós podemos alterar, sim, os nossos rumos, inclusive melhorá-los diante da expectativa e da nossa vontade, da nossa perseverança. Podemos, sim, colocar um caminho até melhor do que aquele que outrora havíamos ajustado lá atrás, antes de virmos, com as nossas fragilidades, com as nossas qualidades, mas não temos o direito de abreviar. O que ocorre é que uma vez eu ouvi de Divaldo Franco também, que em poucos anos, e eu acredito que nós já estejamos próximos disso, a maior causa de mortalidade no mundo seria o suicídio. Então é uma, vamos dizer assim, uma perspectiva muito cruel se nós formos pensar na beleza que é a vida que Deus nos dá e tudo o que podemos fazer dela e todas as aptidões com que nascemos, independentemente da nossa capacitação atual. Todos nós temos uma qualidade, mas temos que reconhecer isso, se olhar no espelho e dizer, poxa, eu tenho essa qualidade, eu sei fazer determinada coisa, eu consigo ajudar de tal forma, eu consigo planejar de tal outra forma, eu sei fazer isso muito bem, eu posso ensinar, eu posso trazer a minha informação, a minha experiência, ou para aquele que é jovem, poxa, eu quero, querer é muito bom, não o virtual, o real. Claro que o real tem as suas dificuldades, mas no desafio também tem a conquista, e da conquista tem o seu prazer de conquistar, seja em que nível for. Foi para isso que nós fomos criados também. Então eu gostaria de ler um trechinho do livro Pão Nosso, do item 58, que é contribuir. Cada um contribua segundo o propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que faz com alegria. Isso está na segunda epístola de Paulo. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que faz, o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou da esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandeza e excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento do repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração, no serviço, nas palestras, nas reuniões e relações afetivas, nessa e naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera das nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Então, que possamos contribuir com essa alegria interna e, ao mesmo tempo, não permitir que essas tristezas
se estacionem, se instalem em nós, porque elas começam um dia e elas se ampliam se nós permitirmos. E da mesma forma, observemos aqueles que estão à nossa volta. Se também não estão tomados por essas tristezas, esses, vamos dizer assim, essas formas e pensamentos que não são positivos, que não são bons, que nós possamos contribuir, como aqui nos diz. Não esqueçamos de que o pai ama o filho que contribui com alegria. Então, o que possamos trazer com alegria para a nossa vida e dentro desta possibilidade de alegria, ser uma pequenina luz na escuridão, porque uma pequena luz, ela pode simplesmente disseminar imensas trevas. E eu lembro dessas palavras do espírito André Trigueiro, jornalista, e uma pessoa também que escreveu, acho que já 2 livros sobre suicídio. Um deles, inclusive, chama-se Viver a Melhor Opção, bastante didático, interessante também. Aproveitemos para entender, para quebrar tabus em relação a esse tema e, acima de tudo, contribuir com a luz que temos dentro de nós. Então, a todos um grande abraço, que fiquem bem, com alegria no coração e muita luz para todos nós. E até breve.